Coloca ali, ó, no pedestal. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Irmãos, dos motivos mais relevantes da gente ter esse momento das designações é para que você se desperte, para que você possa perceber o quanto cada um de nós carrega algo da parte de Deus e precisa colocar isso em atividade. Então, você vê aqui o apontamento, né, por parte da Alane, de alguns aspectos da designação profética, de que maneira se manifesta. E, de fato, como ela falou, pastor, mas fazer um quadro, o que isso carrega de teor profético? Carrega tudo, porque a designação do profeta é apontar o caminho, é buscar discernir o que Deus está construindo. E aqui eu sei que muitas pessoas têm, na verdade, todos nós recebemos do Senhor alguma designação, todos nós. Você que está me ouvindo aqui, ó, todos nós recebemos uma designação da parte do Senhor. O que é essa designação? É a ferramenta que o Senhor capacitou você para cooperar com o reino. Daí agora você tem uma decisão a tomar na sua vida. Você vai pegar esse talento e vai enterrá-lo, ou você vai pegar esse talento e vai multiplicá-lo, tá? Então, há inúmeras maneiras de você desenvolver essa sua designação, e todas elas estão direcionadas a um objetivo. Qual é o objetivo, pastor? Alcançar almas para o reino de Cristo, tá? Dentro de duas frentes, de forma geral. A primeira é a nossa, eu não gosto do termo estrutura, deixa eu ver se eu acho um outro nome. Obrigado, Levi. É isso aí. A gente tem uma plataforma de evangelismo, tá? Que engloba várias ações, só que essa plataforma de evangelismo, ela tem que ser sadia e funcional. Então, nós temos na IGL maneiras de funcionar, nós temos as IGLs, nós temos as redes sociais, tá? Que é um mecanismo muito poderoso de evangelismo. Nós temos o evangelismo do testemunho que você faz todos os dias no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, na sua família, né? Nós estamos preparando um panfleto, né, pastor Arnaldo, um panfleto que eu tenho a ideia de ter um panfleto. Várias vezes eu me senti desprovido de estar em algum determinado lugar conversando com uma determinada pessoa e ali eu não ter nada para deixar para ela, para mostrar para ela um caminho, direcionar ela para algum lugar. Então, às vezes, você vai lá, você, né, desperta aquela fome, aquela sede, mas você não tem ali alguma coisa para deixar na mão daquela pessoa, para que ela possa refletir naquilo depois e buscar. Então, a gente está preparando algo nesse sentido, algo mais objetivo, algo mais funcional, que a gente possa... Então, assim, a plataforma de evangelismo, ela tem funcionado, mas também precisamos de uma plataforma de consolidação, e também esses mesmos ambientes que a gente trabalha isso, a igreja no lar, a parte de ensino, onde os mestres atuam, é um aspecto fundamental nessa atividade, o discipulado, que é o pastoreio, também está totalmente dedicado nessa aplicação. Então, tudo isso tem que estar funcional. Todas essas plataformas, elas têm que estar realmente práticas, funcionais e leves. Agora, você precisa entender uma coisa, você não está sentado na cadeira aí, tá? Porque você é diferente de quem está aqui em cima da plataforma, não, ok? Então, eu preciso que você compreenda que a responsabilidade pela saúde espiritual, a sua saúde espiritual, e a das pessoas que você influencia é sua. Somos um reino de sacerdotes. Nós não temos um grupo de sacerdotes e um grupo de pessoas, sei lá, comuns. Nós somos um reino de sacerdotes. Você tem um sacerdócio. Você precisa desenvolver, descobrir qual é a designação que o Senhor te municiou. Como que isso começa, pastor? Isso começa através de um discipulado. Então, antes de você ir para a mesa do serviço, você tem que estar na mesa do relacionamento. Você frequenta alguma mesa de relacionamento? Você está participando de alguma IGL? Você está participando de algum discipulado? Então, precisa começar daí. Quando daí começa, é que você vai poder ter a compreensão
daquilo que você pode contribuir para com o corpo, mas eu quero já deixar desconstruído qualquer ideia de comodismo que você possa carregar, porque você está sentado aí me ouvindo. Não, então tem quem pregue, tem quem cante, tem quem dirija o culto, tem quem pinte, tem quem dance, então eu estou ok, eu estou livre de responsabilidade. Não está, não. A única diferença é que alguém já despertou e está fazendo o que deveria fazer, e você não. Tá? Então perceba que nós precisamos estar prontos a deixar fluir o que Deus tem em nós. Nós precisamos alcançar vidas, irmãos. Esse é um tempo de avançar. A gente só pensa em avançar, em avançar, em avançar, em avançar. Por quê? Porque não se trata de império, se trata de vidas. Então, quando você pensa em avançar, você pensa em pessoas que podem ter a salvação através da sua vida. Quantas pessoas podem ser pessoas que o próprio Jesus falou para Pedro, olha Pedro, quando você se converter, ajuda seus irmãos. Isso depois de andar 3 anos com Pedro, Jesus fala para Pedro converter. Então assim, é disso que se trata. Quando é que você vai se converter para ajudar seus irmãos? Quando é que você vai parar de frequentar o culto para converter e começar a fazer o que Deus te chamou para fazer? Irmãos, não existe qualquer tipo de satisfação no meu coração de ver uma igreja cheia de pessoas. A satisfação que há no meu coração é quando essas pessoas começarem a cumprir o seu propósito na eternidade. Aí sim. A minha satisfação é ver pessoas sendo ativadas para cumprir o seu papel. Não ter um culto de domingo lotado de gente que não faz absolutamente nada pelo reino. Isso é um ministério falido, não adianta nada. Então, quando você começar a ter a sua atividade, ganhando almas, ajudando, trabalhando na área profética, servindo, não ajudando, servindo na área profética, servindo na área de ensino, servindo na área pastoral, servindo na área evangelística, servindo na área apostólica, servindo. Começando de que maneira, pastor? Na mesa. Vem para a mesa. Não seja frequentador de culto, não, venha para a mesa. Tá? Venha para a mesa, senta na mesa. Você tem que sentar na mesa, você tem que comer o pão, você tem que participar da comunhão. E aí você vai entender o que a mesa do serviço pode representar. Tá? Então é assim que começa, esse é o caminho. Amém? Amém? Antes de eu começar a ministrar, eu preciso falar do acampamento do Mergulhando 2022. Irmãos, nosso acampamento é um acampamento realizado em unidade com algumas igrejas, e nós preparamos alguns carnês, está com a Marília está ali, e esses carnês aqui é para quê? É para ajudar você a se preparar para o acampamento, para não chegar no dia e você não ter ali o recurso necessário para ir para o acampamento. Irmão, esse acampamento é uma atividade que você precisa ir. Não é um acampamento de jovens, é um acampamento para toda a igreja, tá? E ele tem um valor aqui, com desconto até junho de 2020, R$220, até outubro, 240, e até fevereiro, 250. A gente participa ativamente da organização de tudo, de ponta a ponta, do acampamento. O acampamento não é feito para ganhar dinheiro. Não há lucro algum nesse acampamento, muito pelo contrário, tá? Então a gente se esforça o máximo para conseguir levar o custo bem para baixo. A chácara é a DF Verde, né? Ano passado foi lá? Então vocês retrasado, né? Passado não teve. Ano retrasado, a chácara é excelente, a estrutura é muito boa e a gente está buscando melhorar algumas coisas que não foram tão legais, né? Da organização e tal. Mas assim, queridos, vá para o acampamento, participe do acampamento, tá? Aqui esse valor que eu citei é o valor dos dormitórios. Lá tem uma limitação da quantidade de dormitórios. Já tem essa informação, Marília, de quantos? Depois você levanta para mim. Não, eu falo da lotação máxima lá, porque eu sei que não é 200 pessoas, eu acho que é 170, é 180. Levanta essa informação. Só tem 180 vagas para dormitório, depois é barraca. Eu digo só, porque são 4 igrejas envolvidas aqui, irmãos. Então, só nós aqui, que estamos num processo de crescimento e tal, aqui nós temos 40 e poucas pessoas, talvez um pouco mais, não sei. Então, assim,
É mais, né? Hã? 60? Olha só, vocês estão crescendo, hein? Amém. Então, só nós aqui já é isso, já somos isso aí. Então, aí você tem a CAP, tem a igreja do pastor Welder, Vida no Altar, tem a igreja de Sobradinho. Então, irmão, é muita gente para ir. Então, assim, pode ser que quando você faça inscrição já não tenha mais vaga para dormitório. Aí você vai ter que acampar. Então, é preciso que você se organize de verdade. Ó, alguém já pegou o carnê com você, Marília? Só 2 carnê. Por que vocês não pegaram? Vocês não querem, não? Tem que pegar o carnê. Por que isso aqui ajuda? Porque às vezes você fala, eu vou juntar dinheiro. Você não vai juntar. Vai chegar a hora que você vai querer comer a pizza, você vai gastar o dinheiro. Então, faz assim, pega o carnê e vai acertando mês a mês com a Marília. Seu dinheiro vai ficar guardado, mas vai ajudar você para você se organizar. Tá bom? Então, assim, faça isso. Pegue. E outra, eu preciso saber quantas pessoas têm o interesse de ir para poder brigar com as vagas lá. Fala, não, segura as vagas aí pro meu povo, aí eu vou brigar lá, mas se ninguém pegar a carne, eu falo, não, meu povo quer ir não, vamos fazer aí. Uai, eu preciso que vocês façam isso. Oi. Tá, existe a questão da possibilidade de diária também, tá? Esse valor é para dormir e comer. Para ir, diária é R$50, você vai para passar o dia, comer só, ir comer e participar das atividades, R$50. Aí, detalhe, você não vai perguntar para mim, porque eu também não sei. Você vai perguntar para a Marília, ela que está por dentro disso aí, tá? Então, façam isso, comecem a se preparar. Tem gente que tem família, 3, 4 pessoas. Então, é um pouquinho por mês, você vai juntando, tá? Para poder, você se organizar e poder ir, participar. Então, vai juntando, R$50, você vai lá e acerta com a Marília, ela vai preencher, vai guardar o dinheirinho, vai ficar guardado, para você poder estar preparado para ir, amém? Tá bom? Queridos, é uma direção para todos vocês, eu quero que vocês estejam no acampamento. Por quê? Porque é muito poder de Deus lá, é um momento para a gente poder fazer um alinhamento muito bom, sabe, é um momento de muita ministração, muito derramado do Espírito, sabe, logo no início do ano, é aquele lugar para você, sabe, receber de Deus, tá bom? Então, por favor, se organizem para ir, amém? Aqui, Marília, dá para a Marília aí. Não, esse aqui já deixa, que vai ser o meu. Ok, vamos lá. Vamos trabalhar aqui, nossa última ministração sobre escatologia. Irmão, já está no YouTube, demora, Pedro, para mudar o nome lá? Mas já mudou os nomes? Colocou os nomes nas ministrações? Mas não colocou os nomes ainda não, né? Tá, vamos colocar os nomes lá depois. Já tem no nosso canal do YouTube uma playlist com todas as ministrações de escatologia que nós tivemos. Então tem lá 4 ministrações de escatologia, foram as 4 aulas que a gente já deu. A de hoje é a última. Então tá lá, se você quiser assistir todas as ministrações, tá lá, só as ministrações, numa playlist separada de escatologia, tá? Vai ser colocado lá também o nome de cada uma para você saber identificar. Foi uma sobre a volta de Jesus, uma sobre o arrebatamento, 2 sobre a tribulação. E hoje nós vamos falar sobre o último tema, que é o reino milenar e o novo céu e nova terra. Amém? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui. O milênio, vamos lá, capítulo 20. Rael, coloca para mim aqui água, por favor. O milênio. Então, ok, só linha temporal, tá? Tribulação acaba, a última taça derramada. Essa última taça derramada, então, Jesus volta com o exército do céu. Esse exército do céu são os anjos e a igreja. A Nova Jerusalém vem, só que a Nova Jerusalém ela não desce para a terra, ela fica nos ares. Só Jesus que desce, provavelmente com os apóstolos, pisa na terra com o corpo glorificado, tá? E vai começar o governo, ok? Então, inicia-se nesse período o julgamento das nações. As nações serão julgadas, as nações que existirem ali
certo? Melhor, antes disso, Jesus vem para a batalha do Armagedon, ele destrói os exércitos que vêm ali na luta para esse momento, envia o anticristo, o falso profeta, para o lago de fogo. Satanás é preso, tá? Satanás é preso nesse momento, ok? E então se começa a se instaurar o governo milenar, 1000 anos, onde o próprio Cristo vai reinar a partir de Jerusalém, ok? É esse o fenômeno. Eu vou dar agora aqui algumas características acerca desse reino milenar. Eu não vou ler os textos, porque é muito texto, eu vou colocar no grupo essa parte aqui, que tem todos os textos. Cada item que eu vou falar tem 3, às vezes 5 versículos bíblicos que falam sobre ele, então eu vou colocar no grupo, porque aí você anota e lê depois, e vai consultar na sua Bíblia posteriormente. Amém? Então, primeiro ponto, o milênio será um período de 1000 anos. Parece óbvio, mas é importante falar isso, para entender que isso aqui é um período literal, isso aqui não é alegórico, tá? Não se trata de uma alegoria, isso aqui é algo real, ok? O milênio será após o julgamento das nações. O julgamento das nações é Jesus dando o juízo mesmo sobre todas as nações que vão existir na terra, nesse período que vem do período da tribulação, certo? Então ele vai dar a sentença para cada nação, vai estabelecer um novo governador para aquela região, um novo rei. É por isso que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então ele vai estabelecer esses reis aí para estar governando esses países que vão existir depois de terem sido julgados por ele. O milênio será na terra, evidentemente. Jesus ele pisa na terra literalmente, tá? Ele vem fisicamente com o corpo glorificado, evidentemente. O milênio vai abranger toda essa terra conhecida, e se você lembra da última ministração, a terra passou por um processo de transformação muito violenta. O mar não existe mais, o mar já acabou, está lá no derramamento das taças. As ilhas sumiram, não vão haver mais ilhas, evidentemente não vai ter mar, não vai ter ilha, né? Os montes e morros vão ser todos aplainados, a terra não vai ter monte, ela vai ser toda plana, ela não vai ter morro, não vai ter monte, não vai ter nada disso, ela vai estar numa completa, vai ser uma como é que chama na geografia? Cadê os geógrafos? É planície? Planície, né? Planície. Uma planície total. E é esse estado que a terra vai estar nesse período. A água potável acabou nos últimos meses finais da tribulação, a água potável da terra acaba. Os meses finais da terra, períodos antes, meses antes da guerra do Armagedon, estava caótica, não é? Porque não tinha água potável, o povo estava sofrendo, o povo ímpio, os que não tinham a marca de Deus, que tinham a marca da besta, estavam sofrendo de chagas, uma doença que afligiu o mundo inteiro. O sol asseverou em calor, o sol estava numa potência ligada na potência máxima. Então imagina, sem água, com úlceras, a terra toda destruída, um terremoto que destruiu tudo que a gente conhece. Sabe, quem lembra dos filmes estilo Livro de Eli? Quem já leu o livro, quem leu não, quem assistiu o filme, o Livro de Eli? É mais ou menos aquilo ali que vai estar acontecendo na terra, destruição total, prédio destruído, acabou tudo, entende? É aquela realidade, pouca água, quem tiver um pouco d'água vai ser rei nessa época, o dinheiro vai servir para nada, as pessoas vão lutar por água, vão por uma garrafa d'água, vai estar caótica. Por isso o reino do anticristo vai ruir, não vai ter o que reinar, não vai ter sobre o que governar, não vai ter absolutamente nada que restou, depois desse terremoto e de todos esses males aí. Então, o milênio vai abranger toda a terra. Na instituição do milênio, o diabo vai ser preso, já falei. No milênio, o governo será teocrático. Então, finalmente, a terra vai experimentar o governo teocrático de Jesus, tá? Só no milênio. Essa conversa que Jesus reina por meio da igreja é conversa fiada, não há fundamento bíblico algum para isso. Tá? Quem estabelece o reino e quem governa no reino é Jesus. É só aí que vai haver governo real, tá? da parte do Senhor. Israel e as nações serão moradoras na dispensação milenar. Então Israel vai sair das cavernas e do deserto que ela estava escondida, lembra?
na segunda metade da tribulação. Lá a gente vê o aspecto a analogia do dragão, a mulher grávida, que depois deu à luz a um filho varão, certo? E quem são essas figuras? Já falei na aula passada, o dragão é Satanás, está claro lá no texto. A mulher grávida é Israel. Pastor, não pensei que era a igreja. Não tem condição de ver a igreja ali, irmão. A igreja não gerou Jesus, foi exatamente o oposto. Está efetivamente claro que essa mulher grávida, ela vem vestida do sol, sobre a lua, com 12 estrelas. Quem é que teve essa visão? A mesma visão. José, quando estava diante de Jacó, a sua esposa Raquel e os seus 12 irmãos. Qual era o sonho de José? Que o sol, quem era o sol? Quem é Jacó? Israel, sim ou não? Ele via o sol, a lua, que era a mãe, e as 12 estrelas se prostrando diante dele, sim ou não? Qual é a analogia que Deus está mostrando para José? Que o sol, Israel, não só o pai, mas a nação de Israel, porque é o que acontece, não é a mãe e o pai e as estrelas apenas, mas todo o povo de Israel se dobrou diante de José, porque ele foi o resgatador desse povo, tá? Então, quando ali está dando a indicativa, está trazendo, porque ele foi o resgatador desse povo. Tá? Então, quando ali está dando a indicativa, está trazendo o aspecto do simbólico. Aquela mulher que está vestida do sol é o povo de Israel, certo? As 12 estrelas representando as 12 tribos. Aquela mulher tem um filho varão que, lá no texto bíblico, irmão, assim, está lá escrito, né? O filho varão regerá as nações com cetro de ferro. Quem é que vai governar as nações com cetro de ferro, segundo Apocalipse 19? É Cristo. Então, não tem igreja, é Israel que está ali, que gerou Jesus, não é? E aí diz, o filho varão, quando nasce, o dragão está lá, esperando a mulher dar à luz, para poder matar o menino. Quando foi que isso aconteceu? Com Herodes, sim ou não? Então, esse apontamento aí, vamos dizer assim, é um trailer de tudo que aconteceu, entendeu? É ali o Senhor trazendo uma revelação do processo todo em um aspecto bem rápido ali, ó. A mulher estava grávida, o dragão tentou matar, Jesus nascendo, ali no início Herodes. O tempo avança, o menino nasce, o dragão não consegue fazer aquilo, e o menino é levado, arrebatado ao céu, à direita de Deus, à direita do trono de Deus. Quem é esse, irmão? É Jesus na sua ressurreição. Avança, a mulher passa a ser perseguida pelo dragão. Por quê? Porque o dragão foi expulso do céu, e aí não está falando de Satanás da primeira vez que ele foi expulso do céu, do terceiro céu, aí já é uma batalha que Miguel vai travar com Satanás no segundo céu, onde ele vai ser expulso de lá, tá? Ele não vai poder ter mais atividade no segundo céu, ele é expulso e vem para a terra. É o que o texto bíblico diz, que a serpente, o dragão, foi lançado sobre a terra com grande ira. E aí ele se volta a perseguir Israel. Aí ele diz lá uma quantidade de dias, 1245, não sei agora, que na verdade são 3 anos e meio. Né? Alguém depois olha lá no texto para ver a quantidade de dias, eu não gravei agora, mas se você multiplicar por 360 dá 3 anos e meio. Que é exatamente a segunda etapa da tribulação, onde essa perseguição vai aflorar contra Israel. E aí diz o quê? Que a mulher foi levada com asas da grande águia para o deserto, para se esconder. E lá Deus a protegeu. Então Israel vai fugir para o deserto, vai se esconder lá, e o Senhor, Deus, vai protegê-lo, vai impedir que o anticristo a localize, que Satanás a localize. Vendo o dragão que não consegue perseguir Israel, ele se volta contra os seus descendentes. Então uma grande perseguição se aplaca, que é o período da segunda metade da tribulação. E quando é que Israel sai desse lugar? Agora, quando então Jesus vem para a terra, pisa na terra, vence no Armagedon, então Israel volta, sabe que está segura, sabe que o Messias está no lugar, então ela volta para começar o seu processo de governo da terra. Amém? Todo mundo acompanhando até aí? O templo de Jerusalém, ele é reconstruído, na verdade ele vai ser reconstruído antes,
né? O anticristo vai se assentar no trono para ser adorado no templo de Israel. E aí, para quem não está ligado nessas coisas, existe uma organização não governamental em Israel, chamada Instituto do Templo, que já construiu todos os elementos do templo, todos, a menorá, as roupas sacerdotais, os vasos, os altares, tudo, provavelmente a arca, tudo já foi reconstruído, exatamente como o texto bíblico mandou fazer da primeira vez. Inclusive coroa, já está lá. Pois é. Está tudo pronto. Só falta o quê? O templo, né? Porque hoje o local onde o primeiro templo foi construído, ele é posse dos palestinos, né? Então há esse conflito aí. Mas para reconstruir templo é um pulo, irmão, né? É um pulo. Você vê, se o Edir Macedo fez o dele do jeito que fez, você vê Israel, né? Com todo o poder e capacidade, quando houver essa questão da renúncia dos povos palestinos por daquele lugar, essa construção não vai durar meses, vai ser um pulo. E todo o resto já está pronto. É só levar e colocar para funcionar. Então já está tudo muito preparado, tá? Está tudo muito alinhado já. Os judeus vão possuir toda a terra prometida, literalmente a terra prometida, aquela que Abraão comprou lá no início, porque quando Josué vai para a conquista da terra, alguns pedaços da terra ele não consegue, as tribos não conseguem tomar de volta. Nesse período, toda a terra prometida vai ser repatriada pelo povo de Israel, toda ela, sem nenhum tipo de baixa. Israel vai ser o grande estado do mundo, né? Armagedon, você fala? Não, Armagedon vai ser o Senhor com o poder da sua língua vai matar todo mundo. Não vai ter guerra. Ali é ele com o esplendor da sua glória. Vai vir todo mundo só para assistir a glória do rei. Tem. Sim. Vai. O que acontece? Vamos lá, deixa eu voltar um pouco atrás aí. O que acontece? O anticristo, nessa fase, a Bíblia diz que o anticristo, o falso profeta e o dragão vão sair da sua boca espíritos enganadores como rãs. Esse espírito de engano convencerá os reis da terra a pelejar contra Deus. O que vai levá-los a querer lutar contra Deus? Provavelmente vai ser um momento onde o anticristo vai fazer muitos sinais. Ele vai fazer, nós é Deus também no negócio, entendeu? Vamos lá que a gente dá conta. Vamos lá que nós vamos lutar contra ele. Chegar no nível de divindade, exatamente. De igualdade de poder. Então, é exatamente isso aqui que o Samuel está falando. Há essa premissa. Então, nessa fase haverá muitos enganos. O anticristo ele vai fazer muitos sinais. Provavelmente já teria feito um primeiro, que é ressuscitar. Né? Ele vai ser ferido de morte e vai ressuscitar. Então, a palavra dele para os reis da terra, nós podemos enfrentar Deus, que está enviando esses flagelos e machucando todo mundo, nós podemos enfrentá-lo. Porque nós é Deus também, nós temos poder também, entendeu? Exatamente. Nós temos condições de fazer esse trabalho. Então, isso vai convencer esses reis a essa batalha, mas quando chegar lá, vão descobrir quem de fato é o Todo-Poderoso da história, né? E vão ser aniquilados todos com o poder da palavra do Senhor, ok? Avançando, toda a terra conhecerá, Jerusalém será o centro de atenção do mundo todo, então Israel vai ser o polo do mundo, tá? Toda a terra conhecerá Cristo, literalmente, todos vão conhecê-lo, todos vão vê-lo, tá? Todos vão saber quem ele é, toda a terra. O pecado não será tolerado, a lei que vai mandar no mundo será a lei de Deus, tá? E o pecado não será tolerado. As armas serão convertidas em ferramentas agrícolas, olha aí, que interessante, né? Todas as armas vão ser convertidas em ferramentas agrícolas nesse tempo. O milênio será a dispensação da paz, não vai haver guerra nenhuma durante o milênio, não vai haver revolta, não vai haver, né, qualquer tipo de crise, não vai haver. Quem vai estar no milênio? Vai ter gentios e salvos? Vão. O que acontece?
Quem está indo para a guerra do Armagedon são os soldados que estão no Oriente, dos países do Oriente do Eufrates. Quem está no Oriente do Eufrates? China, Índia, Mianmar, Coreia, Japão, Afeganistão. Esse núcleo são os países que estão ao Oriente do Eufrates. Quem sobe para a guerra é militar. Os militares vão morrer todos. Só que há um povo na terra que está murmurando contra Deus. Quando você vê o texto falando sobre o derramar das taças, vai falar o tempo todo. E mesmo assim as pessoas não se converteram e blasfemaram contra Deus. Então vai haver, durante o milênio, o povo que ainda tem o seu coração incrédulo ou rebelde contra Deus. E vão estar aqui sendo governados por Jesus da mesma maneira. Não os matou, exato. Que não vai, nem todo mundo vai morrer a terça parte do mundo. Mas ainda tem 2/3 vivos, que são de salvos e não salvos, que vão continuar aí. Sim. Onde? Isso. Vai ser a capital do mundo porque os judeus vão governar a terra. Os hebreus vão possuir a terra e dali que vai sair o governo do mundo todo. Jesus vai reinar de Jerusalém. Ali vai ser a sede do mundo conhecido. É dali que vão sair as ordens, é dali que vão sair os governantes, é dali que vão sair as pessoas que vão exercer algum tipo de influência, de liderança no mundo inteiro. Todas as direções vão vir dali, cultural, política, econômica, tudo vem de lá. A igreja está, nesse tempo milênio, a Nova Jerusalém desceu, ela está nas nuvens. Entendeu? A noiva está na Nova Jerusalém, nas nuvens lá no alto. Vai ser possível ver lá em cima. Mas ela não desce para cá no milênio. Não. Esperando o milênio. Ela aguarda o milênio. Vai. Só na nuvem. Desceu num ponto, ficou lá. Aí Jesus pisa. Não. Ela vem no Apocalipse 20, que é quando ela vem para o novo céu e nova terra. Quando há o reset, depois do trono branco, aí novo céu e nova terra, aí a igreja vem para reinar eternamente, depois do milênio. O milênio quem vai governar é Israel. É o cumprimento da promessa que Deus fez para Israel. Vocês vão dominar e governar o mundo. A terra, né, a herança. Entendeu? É o tempo do cumprimento da promessa. Eu não prometi, estou cumprindo. Vocês vão governar. Igreja. Converteu, sobe para ser igreja. Tá. A vida humana, ela vai ser prolongada no milênio, tá? Então, muita gente pergunta, pastor, a gente vai morrer no milênio e tal, como é que vai ser? A vida vai ser prolongada, tá? Possivelmente não vai haver morte nesse período. Quem chegar no milênio vai ter a vida prolongada, tá? Para que possa, então, lá no final do milênio, chegar no trono branco e finalizar o processo. Eu vou chegar no trono branco ainda, calma aí. Ok. Vão haver mudanças no reino animal, o aspecto selvagem dos animais vai acabar, tá? Então, vai haver plena paz, inclusive, ordem, inclusive no reino animal. Todo esse ambiente de animais selvagens é fruto da queda, irmão. Não foi assim que Deus fez no início. Não existiam animais carnívoros e nem selvagens. Tá? Os animais não foram feitos para se alimentar uns dos outros. Isso é uma deformidade em decorrência da queda. Tá? Então, vai haver o reajustamento disso, onde os animais eles vão voltar à sua natureza inicial, como era no Éden. É onde fala que o leão ele vai pastar com a ovelha. Né? E é exatamente isso que vai acontecer. Não vai haver mais qualquer tipo de selvageria nos animais. Cristo vai reinar pelos 1000 anos, os salvos serão sacerdotes de Deus e de Cristo ali no milênio, e o diabo vai ser solto por pouco tempo após o milênio. Então, o diabo vai ser solto, né, para aquilo que eu chamo de última peneira, onde ele vai minar, vai alcançar o coração daqueles que ainda se encontram rebeldes contra Deus, vai formar uma última resistência contra Deus, naquilo que é a batalha de Gog e Magog, que é onde
tem o fim definitivo dos ímpios. Fala, pastora Cida. Exato, vão haver ali o culto, né? O processo de adoração do culto, ele vai acontecer no templo, ainda vai haver. E vão ver os salvos ali ministrando diante do Senhor, os judeus, né? Entenda que o milênio, ele é todo para o judeu, ele é voltado para o povo judeu, a restauração que Deus tem para os judeus. Parte dele vai voltar. Ele vai voltar com a revelação. Tipo assim, o que eles viviam no templo de Moisés, que era um tipo, onde o cordeiro era imolado, agora o cordeiro está vivo. Então, eles vão entender tudo o que Moisés ensinou. Vai ser aquele dia da ficha cair? Era por isso. Então a gente fazia isso, era por causa disso. Então vai ser o momento da revelação, onde vai descortinar todo o culto, todo o ensino, toda a diretiva de Deus, o povo de Israel. No milênio vai descortinar tudo, porque Jesus vai estar lá para mostrar para eles, olha, era isso que eu queria dizer, foi isso que Moisés tentou ensinar, foi isso que, entendeu? Tá, a igreja na nuvem, nós vamos chegar lá. Uma nuvem qualquer. Uma nuvem. Pode ser qualquer uma lá. Olha só, eu vou chegar lá, vou chegar. Você vai entender. Eu vou chegar lá. É porque isso está no 21. Deixa eu ir por etapa. Nós estamos no 20 ainda. Mais para frente. Calma que eu vou explicar. Então, olha só. Chegando o Gog e Magog, tá? Que vai ser essa última batalha, quando Satanás é solto, reúne mais um exército de incrédulos e de rebeldes, então parte para uma última batalha, e nessa última batalha, então, finaliza todo o processo. Aí o Satanás é enviado para o lago de fogo, todos os rebeldes são enviados para o lago de fogo, tá? Vem o trono branco, aí no trono branco, aí a terra vai viver um reset muito violento, né? Vamos ler aqui que é melhor, né? Verso 7 do capítulo 20. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para seduzir as nações que estão nos 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a grande guerra. Então as nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada, Jerusalém. Todavia um fogo desceu do céu e as devorou. Simples assim. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido confinados a besta e o falso profeta, a besta ou anticristo. Eles serão atormentados de dia e noite pelos séculos dos séculos. Quanto tempo dura o castigo no lago de fogo? Está aí, irmão, é eterno. Falso profeta humano. Tá? O lago de fogo é o juízo eterno, dos séculos dos séculos. Seguindo, 11. Em seguida, observei um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. Tá, aqui o trono branco não é o tribunal de Cristo, né? Estava vendo o pastor José dando aula no primeiro dia lá, tinha um abençoado o tempo inteiro colocando. O pastor José falando do tribunal de Cristo, e o irmãozinho da igreja colocando lá, ô irmão, isso aí é Apocalipse 20, Apocalipse 20, Apocalipse 20, né? Vai ler a Bíblia, meu filho, não tem nada a ver com Apocalipse 20, é outra coisa. O tribunal de Cristo é lá no início, no arrebatamento. Aqui o trono branco é outra realidade, é a segunda ressurreição, tá? É a ressurreição dos ímpios, não é? Vamos lá, continuar o texto. Aqui você vê que dá um reset na terra. Os céus fugiram, a terra fugiu, ou seja, está acontecendo um reset aqui. Agora a terra está sendo preparada, zerada mesmo, para recomeçar. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E alguns livros foram abertos. Que livros? Os livros das obras de cada um, tá? Inclusive, nós também temos livros sendo escritos a nosso respeito. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Não é? Abriram-se os livros, então abriu-se um outro livro, o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros de acordo com as suas obras realizadas. Esse julgamento aqui, querido, onde as obras são julgadas e aqueles que foram achados em desacordo não têm o seu nome escrito no livro da vida, não fala de obra de galardão.
Se fosse obra de galardão, não tinha a ver com o livro da vida. Se essas obras são ligadas ao livro da vida, fala de Amém ou não amém? Isso aqui é claro como 2 mais 2 é igual a 4, irmão. Por essa razão, isso aqui não é o tribunal de Cristo que distribui galardão. Porque aqui está claramente apontado que o tribunal, o trono branco, é onde vai haver a análise sobre se seu nome está ou não está escrito no livro da vida. Então fala de salvação. E por que essa turma vai ser julgada segundo as suas obras? Agora preste atenção que isso aqui é muito importante. Elas vão ser julgadas suas obras porque elas não têm um justificador por elas. A razão delas terem ficado para o trono branco é porque não houve quem as justificasse. Elas não têm um redentor. Elas não têm alguém que as confessou diante do Pai para colocá-las numa outra condição. Então, já que elas não têm um advogado, já que elas não têm um justificador, já que elas não têm um remidor, elas vão apresentar-se diante do juiz com a cara e a coragem. Você entende isso aqui? Então, elas vão chegar diante de Deus precisando ser salvas pelas suas obras. Você acha que alguém vai ser salvo pelas suas obras? Você acha que alguém tem condição de dizer, eu tenho coisas boas, Deus, deixa eu entrar no céu? Então, todas essas pessoas que vão comparecer nesse dia, são aqueles cuja a vida são aqueles cujos não aceitaram, não se entregaram e não tiveram Cristo como Salvador das suas almas. Eles não têm Redentor, eles vão para o julgamento por conta própria, tá? Eles recusaram Cristo, eles recusaram a oferta da salvação. Está claro isso aqui? Então eles se apresentam e vão lá abrir os livros. E o que vai acontecer? Então a morte, o Hades, antes um pouco, né? O mar entregou os mortos que jaziam nele, a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam, e um por um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Um por um. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. O lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Aí alguém me perguntou, pastor, mas por que todos vão ali individualmente ser julgados? Porque diferentemente do reino humano, nós temos um juiz que é justo. Então, todo aquele que vai receber sentença, comparece diante do seu juiz. Você está entendendo isso ou não? Aí você pode perguntar, pastor, mas nós não aparecemos diante de Deus como juiz. Nós não. Jesus apareceu na nossa audiência. Quando o Cordeiro entra diante do trono de Deus, ele está entrando lá como o nosso substituto. Por isso João vê um cordeiro como foi morto. Porque ali ele está entrando o criminoso, que tomou sobre ele os pecados de toda a humanidade. Só que ele chega como o cordeiro que foi morto, ou seja, como aquele que foi responsabilizado. Só que não se acha nele nenhuma mancha, não se acha nele nenhuma culpa, e ele é o único que tem capacidade de voltar como leão. Ele se rende como cordeiro e ele ressurge como leão. A morte não pode prendê-lo. O inferno não pode segurá-lo lá. Ele não tem absolutamente nada que possa prendê-lo. Então ele volta de lá pelo poder do Espírito Santo, vai até o céu, vai aplicar a remissão sobre todos aqueles que confessaram o seu nome. E a partir desse momento nós encontramos nosso lugar nele. Por isso nós somos co-herdeiros com Cristo. Não é co-herdeiros de Cristo, é com. Porque ele decidiu compartilhar parte da herança dele conosco. Você está entendendo o negócio aqui? Então, essa turma não tem redentor. Por isso, eles são lançados no lago de fogo. Só que todos eles vão comparecer diante do juiz. Essas são as suas obras. Essas foram as coisas que você fez. E está escrito, o salário do pecado é a morte. O lago de fogo é por ali. Os ímpios não. O trono branco é pros ímpios. Ninguém. Todo mundo. Lembram que eu falei para vocês que o Hades continuava aberto? Está aberto o Hades. O que não tem mais ninguém é o seio de Abraão.
o seio de Abraão subiu para o paraíso, mas o Hades está lá, há vagas, e continua chegando gente. Tá a galera chegando lá, todo mundo indo para lá. Toda essa galera que morrer até o período último da tribulação, que foi para o Hades, ressuscita agora para ser julgado. Eles estão lá no Hades desde então esperando esse dia. Eles vão voltar nesse dia aí para o julgamento do trono branco. Aí, lembra que o texto acabou de falar? O Hades devolveu, o inferno devolveu. Então aí agora essa turma toda sai de lá, recebe algum tipo de corpo, ressuscita e comparece filhinho de Ana diante de Deus para ser julgado. Isso. Não vejo diferença. Eu entendi, como se tivesse aqueles que estivessem, né? Tá, entendi. Mas aqui nesse momento, todos os que vão comparecer, essa expressão, talvez, ela entre naquelas expressões que a Bíblia, que o livro Apocalipse nos dá, que ela aponta para um momento, mas ela fundamenta toda a história. Então, esse é um texto que ele está fundamentando aquele momento, mas ele esclarece resposta para todo o período. Quem é que vai estar escrito no livro da vida? Aí nós vamos nos remeter àqueles que foram salvos antes. Esses, talvez para afirmar ainda mais que o lago de fogo só é direcionado para aqueles cujo nome não está escrito lá. E existem outros que o seu nome está escrito. E esses que o nome está escrito, eles já foram salvos antes desse período. Tá? Talvez seja nesse sentido, mas nesse momento só quem ressuscita é essa galera, porque a primeira ressurreição já acabou lá no capítulo 20, no verso... Cadê? Lá no verso 5. No verso 5 do capítulo 20, a primeira ressurreição acaba. Então aqui acaba, aqui encerra quem vai ressuscitar. Tá? Quem tem possibilidade de ressuscitar para a salvação. Tá? Então é nesse sentido. Eu entendi sua pergunta. Mas aqui é só essa galera. Pode. Sim. Uhum. Uhum. Jesus fala, né, sobre isso, lá em Mateus 24. Né? Essa separação, nem necessariamente, ela está acontecendo de forma simultânea. O que isso está querendo dizer é que vai haver uma separação. Que vão haver aqueles que vão para a direita, que vão para a esquerda, vão para um lado, vão para o outro. Ele está mostrando a questão da separação. É que nem quando ele fala do joio e do trigo. Olha, vai separar. O joio vai para um lado, o trigo vai para o outro. O que ele está querendo revelar para nós ali é que são lugares diferentes para cada tipo de escolha e de decisão que você toma. Não. Nesse momento ele está mostrando só a questão, é literal no sentido assim, vão ser divididos. Mas não é uma coisa que acontece naquele momento. Tipo assim, não, você vem para cá, próximo da fila, não, você para cá. Próximo da fila, não, você para cá. Não, essa separação já aconteceu. Ela já aconteceu. Viu? O tribunal, o trono branco é para todos os ímpios. Todo mundo. Os ímpios, sim. Todos os ímpios. Os salvos, não. Os salvos, eles estão com Cristo. O trono branco é o julgamento dos ímpios. Todos os tempos, desde Adão. Condenação. É para que aquela pessoa que está sendo condenada entenda porque está recebendo a condenação. Entendeu? Ela vai comparecer diante do juiz. Entendeu? Depois do milênio. Acaba o milênio, trono branco. Ok? Final do trono branco, entramos então no reset. Lago de fogo para todos aqueles que não foram encontrados no livro da vida, ou seja, aqueles que já foram salvos anteriormente, agora aqueles que se perderam, receberam o seu julgamento
puderam estar diante do juiz, são lançados no lago de fogo também. Então a terra não tem mais ninguém que se rebele contra Deus. Demônios e homens que se mantiveram rebeldes já foram lançados no lago de fogo. Acabou, não tem mais rebelde. Todas as pessoas que estão vivas agora, ou são igreja, ou são os convidados das bodas. São a geração de pessoas que vai estar compondo as nações da terra. Todos são salvos, tá? E então inicia-se o novo céu e nova terra. Vamos para o 21 agora, resolver o problema da nuvem aí, que todo mundo está curioso dessa nuvem. Então vamos lá, capítulo 21. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já haviam passado. Esquece a terra antiga, acabou, não tem mais nada dela. E o mar já não mais existe, não tem mar, tá? Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. Então, que nuvem é essa? É essa aí. Ela descia do céu. Ela desceu até as nuvens quando Jesus, lá no 19, está falando que ele está chegando. Olha o 19:11 o que diz. Então olhei e eis que vi os céus abertos, diante de mim um cavaleiro branco. Aí ele vai dar aqui todas as referências de Jesus. E no verso 14 ele diz: os exércitos dos céus, no plural, o seguiam, vestidos de linho fino, alvo e puro. Quem é que usa essa roupa? É a noiva. Então, de quem que está se falando? Da noiva. Entenderam? Então, a noiva veio, ficou na nuvem. Por que ficou na nuvem? Porque no 21 ele está dizendo que ela desceu do céu. Então, ela parou lá. E nesse momento agora ela vem. Por que ela vem? Porque ela vai se assentar num único monte que vai existir em toda essa nova terra e novo céu, que é o Monte Sião. Um novo monte, só um, ele vai existir, e é onde essa cidade vai se assentar. Então vamos agora falar aqui sobre a questão do novo céu e nova terra. Primeiro, Pedro anuncia, lá no capítulo 2, nos versos 3, 2 Pedro, capítulo 3, verso 7, Pedro anuncia a destruição da criação que conhecemos, enquanto ele profetiza pelo Espírito a criação do novo céu e nova terra. Lá o texto de Pedro vai falar que a terra vai acabar em fogo. Essa terra nossa, que a gente conhece hoje aqui, vai ser destruída completamente. E daí, então, me fica a pergunta, da onde essa galera da teologia do pink cérebro quer conservar a existência de uma perspectiva de governo humano? Vai ser destruído tudo, irmão. Não vai sobrar nada. Não tem que remir cultura, coisa nenhuma. Não tem que remir política, não tem nada disso. Tudo isso vai ser destruído, tá? Destruído. A terra vai virar um reset, ok? No final, todas as coisas vão ser desfeitas por Deus. Isaías também diz isso no capítulo 34, verso 4. E os céus desaparecerão como fumaça. Na verdade, de acordo com Pedro, serão derretidas pelo calor, incluídos os céus e todos os demais elementos conhecidos. Em vista disso, o apóstolo adverte, apóstolo Pedro, segunda carta, capítulo 3, verso 11 a 13, diz assim: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Bom, mas é claro que isso aqui só se desenhar, né? Só se a Alane fizer um quadro. O texto? 2 Pedro, capítulo 3, versos 11 e 13. 3:7. Segunda, sempre segunda. Primeiro é o verso 7, depois os versos 11 e 13. Isaías 34:4 e Isaías 5:6 também falam sobre isso aí. 34:4 e 5:6. Essa nova terra possuirá características completamente distintas às do planeta que a gente conhece hoje,
tá? E não apenas em termos naturais. Primeiramente, entendemos que ali não haverá divisões entre continentes como temos hoje, pois não vai haver mar. Então, não vai haver essa divisão continental como a gente vê hoje existente, tá? Não vai haver. Hã? Exato. Pelo que vemos, haverá somente uma montanha que poderá ser vista por toda a terra, lembrando que na Terra Velha os montes acabaram, né? Toda o quê? Algo assim. Meu Deus. Total. As Escrituras dão a ideia de haver somente um monte, o Monte Sião, onde a Nova Jerusalém, que desceu do céu, será estabelecida para servir de habitação para o Senhor. Preste atenção nisso aqui, ó. Assim, todos que olharem de todas as partes da terra, qualquer lugar da terra que as pessoas estiverem, elas vão conseguir ver esse lugar, tá? Elas vão conseguir ter uma menção, uma noção desse lugar, porque a terra inteira vai estar sobre o mesmo patamar. Você vê, por exemplo, o Mar Morto, ele está a muitos metros abaixo do nível do mar. Tudo isso vai acabar, tudo vai estar nivelado, tá? Então, de qualquer lugar que as pessoas estiverem, elas vão ser capazes de ver esse monte. Algumas informações sobre essa cidade. Seu aspecto: semelhante à noiva adornada, será esposa do Cordeiro, possivelmente pelo fato de todos os vencedores estarem dentro dela. Então, por que nós afirmamos que na Nova Jerusalém só a noiva vai morar? Porque a Nova Jerusalém é chamada de a noiva do Cordeiro. Então, logo, quem vai residir nessa cidade? A igreja, a noiva, quem casou. Então, quem for arrebatado vai morar nesse lugar. Entende? E quem não for, pastor? Já nós chegamos aí. Deus a iluminará com sua presença, não haverá luz solar, não vai haver sol, tá? Deus é que vai iluminar essa terra, né? O próprio Deus vai habitar nesse lugar. Cristo viverá junto conosco, e o Deus Pai, ele vai ser a luz que vai iluminar, o calor que vai, né, nos permitir ficar aquecidos, e será a glória dele essa atividade aí, tá? Ela está pronta no céu, essa cidade, né? Jesus, ele falou que foi preparar lá em João 14, ela já está pronta, ela está preparada para nos receber. Tem 12 fundamentos, a cidade possui uma muralha alta, com 12 alicerces. Para você ter uma ideia do que significa esse negócio de muralha e de alicerce, dá no Google, lá no YouTube, na verdade, procura vídeos sobre Jerusalém. Você vai ver que Jerusalém é cercada por uma muralha e tem intervalos onde existem torres, sabe? É disso que ele está falando aqui. Vai haver essa muralha e vão haver essas torres aí, né? Rapidinho, Gilvan. Então, como o cenário geográfico anterior vai ser totalmente destruído, é bem possível que esse monte ficará no centro da terra. Se a gente observar hoje, Israel está mais ou menos no centro do que a gente vive. Só que não vai haver mar, né? E a gente sabe que a população mundial vai reduzir drasticamente. O que é certo afirmar? Esse monte, que vai ser chamado Monte Sião, ele vai estar no centro desse novo lugar, tá? Ele vai ter uma dimensão muito grande, eu vou falar da dimensão daqui a pouco, e essa cidade, ela vai vir e vai se assentar sobre esse monte, tá? Gilvan. Sim, entenda. Esse processo de reset, todos os ímpios já foram lançados no lago de fogo, ok? E todas as pessoas que estão salvas, elas vão ser guardadas até que esse processo ocorra, tá? Essas nações, elas vão continuar ali, vão observar de alguma forma essa reconstrução que Deus ele fez. Vale lembrar que o Senhor levou 6 dias, na verdade 5, na verdade nem isso, né? Para construir céu e terra foi um dia só. Então, o processo de construção vai ser uma coisa, tá? Então, essa turma toda vai estar em um lugar até que ele faça esse processo. Então, assim,
A gente não sabe como, mas o poder de Deus é infinito para poder guardar, enfim, né? Preparar as pessoas. Pois é. Ok, avançando. 12 fundamentos, 12 portas, cada uma contendo o nome de uma das 12 tribos de Israel. As 12 portas que a cidade vai ter, nunca fecham, porque não há noite, não vai existir noite mais, só dia. Então, essas portas nunca vão se fechar, elas sempre estarão abertas, mas a cidade, ela vai ser controlada o seu acesso, ok? Tem um formato quadrangular, a medida que a Bíblia nos dá é de 12.000 estádios, tá? Cada estádio, ele mede aí 185 metros, por assim dizer. Isso dá, então, 2.200 quilômetros. Seria a distância de Goiânia a Fortaleza, tá? A distância de Goiânia a Fortaleza dá 2.200 quilômetros, literalmente. Então, essa vai ser a dimensão dessa cidade, tá? Seria aí, mais ou menos, 40 vezes maior do que o país da Inglaterra, tá? Então, é o tamanho. Pode parecer grande, mas não é assim tão grande, não. Se você for pegar o mapa mundi e fazer pega o mapa mundi, chegar em casa e faz uma linhazinha. Goiânia, Fortaleza, quadrado. Né? É um quadrado. É considerável, tá? Mas não é assim tão grande. E esse é o tamanho da Nova Jerusalém, tá? Então, quem vai morar na Nova Jerusalém? A noiva, quem foi arrebatado, tá? O formato é quadrangular, como eu já falei. A Nova Jerusalém será a capital de toda a terra. As nações andarão mediante a sua luz. E os reis da terra, como o texto bíblico diz aqui, os reis da terra, não é? Lhe trarão a sua glória. Quem são os reis da terra? Serão as nações que serão formadas no novo céu e nova terra. Quem são essas nações? Todos os que vieram da tribulação, inclusive Israel. Toda essa galera. Então, todo mundo que veio da tribulação vão formar novos países ao redor da Nova Jerusalém, tá? E serão governados por reis que o próprio Deus vai instaurar. E eles vão lhe trazer de tempos em tempos, né, as glórias dos seus reinos, como uma oferta de primícias, como uma oferta de adoração. Então, as nações que vão viver ali ao derredor, né, da Nova Jerusalém, do Monte Sião, eles não vão poder residir na Nova Jerusalém. Eles vão lá prestar o seu culto, eles vão lá estar diante do Senhor, e depois eles voltam para as suas nações, os seus países, os seus lugares, né? Então, tá, beleza. Nova Jerusalém noiva, e essa galera aí que vai estar na parte de baixo do monte, são convidados. Exatamente. Salvos. Vida eterna com Deus. Da tribulação, a galera depois que passou pela tribulação, Isso. Pilene também. Todo mundo que foi salvo nesses dois períodos vão morar nessas regiões adjacentes aí, vão formar novos países. Exatamente. É isso mesmo. E essa galera que está... Isso aí é o quê? Exatamente. Olha, a Alana entendeu direitinho. Isso. E esse abençoadinho aí, ó, vai poder ir lá e depois voltar. Não vai poder morar lá, não. Mas você vai para ficar, né? Em nome de Jesus. Oi. A noiva. Isso. Quem for arrebatado. Os vencedores. Os vencedores é que vão morar na Nova Jerusalém. Tá? Só eles que vão viver lá. E provavelmente, irmãos, vão exercer funções de governo, né? Vai estar lá o Maurão lá, Jesus vai chamar o Mauro. Mauro, vem cá, meu filho, vai lá no país tal lá e leva determinada direção lá para a galera lá. E ele vai e volta. E é assim que vai funcionar, é um reino, irmão. Os anjos não têm funções, os querubins não têm funções, os serafins não têm funções. Nós, no reino de Cristo, também teremos funções. Cada um, e essas funções vão ser vinculadas a quê? Ao nível de galardão e herança que você alcançou. Então, se você trabalhou para ter uma herança satisfatória, maior será a sua responsabilidade no reino. Vai ter gente que vai ter pouca responsabilidade, que vai ter pouca possibilidade de ação, outros não, tá? Eu penso que o relacionamento entre anjos e aqui entenda,
O objetivo do livro do Apocalipse e da revelação que Deus deu a João foi nos preparar para uma realidade. Não foi dar todos os detalhes, tá? Do que vai ser e de como vai ser. Por isso que o que nós estamos falando é uma janela para a eternidade. Há muitos detalhes a serem respondidos. Como vai ser a nossa vida, de que maneira o rio da vida vai ser disponibilizado às pessoas, as folhas que alimentam as nações, que está registrado lá, que é a árvore da vida que vai estar na Nova Jerusalém, como isso vai ser distribuído. Muitas questões. Onde os anjos estão nessa história toda? Várias questões. O meu entendimento é que vai haver uma comunidade integrada. Anjos e homens, é assim que eu acredito que vai ocorrer, tá? Porque... Novo céu e nova terra. É nessa... Vai ser aqui. Deus vai habitar aqui. Esse terceiro céu vai ser aqui. Você está entendendo? É uma nova realidade. Então, vamos voltar para esse pensamento. Deus, ele é composto de uma matéria espiritual. Eu dei essa aula para o pessoal no ITB. A nossa dificuldade, muitas vezes, em compreender a trindade, é porque nós temos uma dificuldade de entender a matéria espiritual. Nós estamos acostumados com a matéria física, orgânica, ossos, carne e sangue. Então, a gente é limitado por isso. Só que a gente precisa se abrir um pouco mais. Por exemplo, o ar. O ar é uma matéria? Sim ou não? É um gás, não é isso? Eu vejo, eu pego, mas eu sei que ele existe, amém? O Espírito é uma matéria, estou falando não do Espírito Santo, estou falando da matéria espiritual, cujo Deus é formado, né? A matéria espiritual, cujos anjos foram criados. Essa matéria espiritual, nós não conhecemos essa matéria, nós nunca a vimos, não sabemos as suas possibilidades. Paulo fala um pouco sobre essa matéria espiritual, fala que essa matéria espiritual ela é incorruptível, ele fala, semeia esse corpo natural e colhe esse corpo espiritual. Então, esse corpo espiritual, o que vai ser? Vai ser a fusão, presta atenção, eu ensinei isso anteriormente, né? O tempo já passou, mas vamos lá. Deixa eu ensinar para vocês aqui. A alma, lembra que eu ensinei para vocês que a alma ela precisa estar relacionada a um corpo? A alma não pode existir sem um corpo, foi assim que Deus fez. Amém ou não amém? Quando o homem passa a primeira morte, que é o desligamento do corpo com a alma, o que acontece? O espírito volta para Deus, o corpo volta e a alma vai para o lugar intermediário, não é? Ou paraíso, agora, falando da agora, né? Antes era o céu de Abraão, hoje ou paraíso ou Hades, que são lugares intermediários que a alma fica até que ela se conecte de novo a um novo corpo que vai acontecer no processo da ressurreição. Ok? Tá claro aí? Vamos lá. Jesus, ele ressuscita. O que aconteceu com Jesus? Ele inaugurou o corpo glorificado, que é o corpo espiritual. Esse corpo espiritual é a versão 2.0 do que já existia antes. Antes era corpo e espírito, agora é corpo espiritual. Então, agora esse corpo, ele já vem com o DNA de Deus, que era o espírito anteriormente. O espírito anteriormente, que era o fôlego de vida, era o DNA de Deus. A alma é o seu intelecto, é a sua personalidade, são os seus sentimentos, as suas emoções, está ali o seu psique, ok? Essas coisas não estão no espírito, essas coisas estão na alma. O espírito é o seu DNA divino, é o que te dá vida, é o que faz você respirar, tá? Esse corpo glorificado, ele já vem com esse DNA, por isso que ele é um corpo espiritual. É o que Jesus demonstra lá no Apocalipse, quando João vê ele lá no início e no 19. Características desse corpo espiritual. Jesus ele está com seus cabelos brancos como a neve, olhos como chama de fogo, pés reluzentes como latão polido. Só que existem outras características. Quais são? João vê como um filho de homem, ou seja, esse corpo espiritual, aparentemente, ele vai carregar os mesmos traços que esse corpo natural, braço, perna, orelha, olho, é o que a gente vê. Então ele tem uma estrutura,
tá? Que ele está se manifestando ali. Ele é visível, ele é palpável. Quando Jesus vier no milênio, ele já vem com o corpo glorificado. Os apóstolos vêm com o corpo glorificado. Eles vão ser vistos, eles vão ser tocados pelas pessoas, tá? Então, esse corpo glorificado tem essas características aí. Esse corpo, ele tem essa funcionalidade nova. E todos nós vamos receber esse corpo glorificado também, para a nossa nova vida, onde a nossa alma vai se fundir com esse corpo glorificado, esse corpo espiritual. Ok? Por que eu estava falando disso mesmo? Ah, sim, ok. Deus, Espírito. Quando a triunidade, quando a trindade, ela existia no início, ela sempre, ela é a origem dessa matéria espiritual. Deus não tinha uma forma, tá? Antes de tudo, estou falando da criação, antes do homem, Deus, ele não tinha uma forma. Por quê? Porque ele poderia assumir qualquer forma. Quando Cristo se manifesta no Velho Testamento, em episódios que a gente sabe que é ele, a matéria espiritual, que ele não tinha encarnado ainda, amém? Mas ele se manifesta na terra. Por quê? Porque a matéria espiritual tem esse poder de se modular. Então ela se modulou na forma de homem e se apresentou diante dos homens. Os anjos são formados de matéria espiritual. Os anjos, quando apareceram para Abraão, eles apareceram com asa, com espada. Como que eles apareceram? Como homens. Porque a matéria espiritual, ela pode ser modulada. Ok? E comeu a matéria espiritual e ele se alimentou de comida natural. Veja a amplitude e capacidade da matéria espiritual. Certo? Amém? Então Deus, ele não precisa assumir uma forma, tá? Ele pode assumir qualquer uma. Ele não se limita a uma forma. Então, quando João viu, e alguém assentado sobre o trono, o que João viu? João viu a matéria espiritual ali, irradiada de glória, tá? Não tem uma forma, não tem uma identificação, sabe, de qualquer coisa. Não é um animal, não é uma árvore, não é um homem. Para quê? Para evitar a idolatria, a construção de ídolos. Como é Deus? Não sei. Ele pode ser o que ele quiser ser. Ele é o grande eu sou. Então, para que não se criassem imagens de Deus, sabe, figuras de Deus, Deus é isso, não, ele é tudo. Ele pode ser o que ele quiser, quando ele quiser. Agora, Jesus, aí entra um outro ponto. Quando a Trindade, então, definiu o plano, e Jeová, que é Deus, é um Deus apenas, no seu poder, na sua capacidade criativa, ele decidiu definir 3 responsabilidades, 3 funções, 3 designações, e ele mesmo, sabe, originou uma personalidade para cada uma dessas ações. O mesmo Deus, o único Deus, ele se multiplicou em 3 maneiras de manifestar. Então, o Deus Pai ficou com a responsabilidade de gestão de todas as coisas. O Deus Filho se prontificou para ser enviado, para descer da condição de matéria espiritual para encarnar. Ele se esvaziou dessa condição de matéria espiritual para assumir uma forma humana, para encarnar. É isso que o texto está dizendo. Ele se esvaziou, tá? E o Espírito Santo assumiu a responsabilidade de ser a ferramenta do Deus Pai e do Deus Filho, de ser o haja, de ser a ação, de ser aquele que realiza, que cumpre a vontade. Os 3 são um. Deus não se dividiu. Deus, nessa corpo espiritual, nessa matéria espiritual, nessa construção que só Deus pode fazer, ele teve a capacidade de se formar 3. Diferente de nós, que se nós nos desligarmos a alma do corpo, a gente morre. A alma não funciona sem o corpo, ela precisa desse corpo. Se o espírito sai, perde o DNA. Então não tem como. Mas Deus não é criatura. Deus é criador. Então, quando Jesus faz isso, ele sabe que não tem volta mais para essa condição. Mas agora ele assume um corpo glorificado e Jesus, sim, ele vai poder ser visto como homem.
nós vamos reconhecer. Quando você chegar lá no céu e você lembrar do texto de Apocalipse 19, você vai reconhecer Jesus, está lá. Ele está com esse mesmo desenho aqui. Seus cabelos brancos, seus olhos como chamas de fogo, Senhor dos senhores e Rei dos reis escrito na sua coxa. Tudo que está escrito aqui, você vai ver lá, porque essa é a formação do corpo glorificado e espiritual que ele assumiu. Então, na Nova Jerusalém, nós vamos ver Deus Jeová, Deus na matéria espiritual. Você não vai ver uma pessoa, a não ser que ele queira se apresentar como uma pessoa, mas Jesus, nós vamos identificar de cara. Ele tem essa expressão, ele vai sentar na mesa e a gente vai saber que é ele. Tá? Então, essa é o processo de formação, de uma forma rápida aqui, né? Por causa do tempo. Vocês entenderam? Sim. Sim. Exatamente. Vamos, exato. Assim, ele como Deus, entenda, olha só, a glória que irradia de Deus é uma glória absurda. Nós vamos poder vê-lo e nós todos vamos saber quem é Deus, todos nós vamos percebê-lo, todos nós vamos entendê-lo, mas entenda, ele não tem uma forma, tá? Da qual a gente, Deus é assim, ele não precisa de uma forma. Tá? Ele pode assumir a que ele quiser, mas ele não tem uma forma fixa, por assim dizer. Já Jesus, sim. Já Jesus tem essa identidade que nós vamos identificar e vê-lo. Tá? Amém? Amém? Então vamos lá, vamos nos preparar para a ceia. Para finalizar, a população cresce ou para nessa época? Um indicativo é que não vai haver procriação, porque Deus entende procriação apenas através da relação de casamento entre um homem e uma mulher. E como nesse tempo os homens serão, como a Bíblia diz, os homens serão como os anjos, nem se casarão e nem darão em casamento, logo não há procriação. Tá? Logo não haverá essa conexão de desejo homem por mulher. Tá? Essa conexão só existe nessa matéria. Na que nós vamos ter no corpo espiritual, esse tipo de relação não vai existir.